Meus amados irmãos, saudamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Neste momento eu quero agradecer ao nosso amado pastor, nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos Lucena. Que Deus abençoe o nosso pastor, sua esposa, a irmã Iraci, toda a família, que tem sido um canal de bênção na minha vida, na vida da minha família e de toda a igreja do Senhor Jesus. Queremos parabenizar todo o Coral Sinfonia. Que Deus abençoe estes servos e servas de Deus que têm louvado ao Senhor com muita alegria. Meus irmãos, eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus. Lemos o texto temático de forma simbólica, já visto que hoje é a festividade deste órgão da igreja. Eu queria ler com vocês, pedir a permissão ao nosso pastor para lermos um texto da palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 20. Versículos 6 e 7. Para a nossa breve meditação. E saindo perto da hora 11, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler está inserido dentro de uma parábola dita por Jesus aos seus discípulos em seu ministério terreno. Esses dias, quando vi a lista de culto que estava escalado aqui com o nosso pastor, com toda a igreja, eu estava me lembrando de uma fala que o nosso pastor vinha falando próximo à escola bíblica de Obreiro, que falava que grande era a seara e poucos eram os ceifeiros, e que rogava ao Senhor da seara que mandasse trabalhadores para a sua vinha. Não foi isso, pastor? Isso me fez meditar, lembrar desse texto, onde a parábola trabalha sobre os trabalhadores e as diversas horas que trabalharam na vinha. Isso está registrado em Mateus capítulo 20, onde lemos: Jesus está com seus discípulos, havia sido questionado por Pedro sobre o que seria daqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus, pois o contexto anterior mostra a passagem do mancebo de qualidade. E quando Jesus responde aquelas questões indagadas, Jesus mostra para Pedro, para os seus discípulos, que todos aqueles que servem a Ele com alegria, no final será recompensado. Há uma recompensa para todos aqueles que servem ao Senhor com alegria.
E logo em seguida, para não ficar nenhuma dúvida no coração, na mente dos discípulos, Jesus começa o capítulo 20 dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esta parábola mostra um homem que sai nas praças, nas ruas, para convidar, para chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Os irmãos sabem que todas as parábolas que Jesus falou, dentro dela está contida uma verdade, um ensinamento e uma lição para as nossas vidas. Dentro dos significados desta parábola, nós vamos perceber que o pai de família, o dono da vinha, representa o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele que vai em busca daqueles que querem participar da sua vinha. A vinha aqui simboliza ou representa a igreja, a sua obra, e os trabalhadores somos nós, somos cada um de nós que fomos alcançados por Jesus em um dos momentos da nossa vida. A parábola diz que de madrugada este homem sai, e a primeira lição que eu vejo nesta parábola está no capítulo 20, versículo 1. Se você estiver com a Bíblia aberta, observe comigo. O texto diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E observe que a expressão aqui está denotando que a vinha tem um dono. E a primeira lição que eu posso extrair desta parábola é que a igreja, é que a obra, é que a vinha tem um dono, e o dono dela se chama Jesus de Nazaré. Ele disse que foi atrás de pessoas para trabalhar na sua vinha. A segunda lição que podemos extrair é que para este dono da vinha não tinha hora marcada. Ele estava ativo toda hora, todo instante. A Bíblia vai mostrar que ele sai perto da madrugada. De madrugada saiu. E a Bíblia diz que ele ajusta com os trabalhadores um dinheiro por dia e mandou para a sua vinha. Observe na sua Bíblia no versículo 3, está escrito: e saindo perto da hora terceira, que no relógio judaico quer dizer 9 horas da manhã. O dono da vinha sai de 9 horas da manhã e acha, ele viu os que estavam, outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Observe que no capítulo 20, versículo de número 5, diz: e saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ele fez o mesmo. Enquanto a hora terceira era 9 horas da manhã, a hora sexta era por volta do meio-dia, e a hora nona era por volta de 3 horas da tarde. O que entendemos com isso é que o dia todo este dono da vinha, ele não parou. Ele saiu procurando aqueles que queriam ingressar na vinha do Senhor. Isso mostra que o dono da vinha é ativo e que ele trabalha todo dia a fim de trazer para a vinha, assim como aquele homem que fez a grande ceia, quando chamou alguns convidados e alguns disseram que não poderiam ir. O dono da ceia, indignado, chamou o servo e disse assim: saia pelas ruas
pelas vielas, pelas calçadas, e chame pobre, chame cego, chame coxo, chame aleijado, porque eu quero que a minha casa se encha. Esse é o desejo do dono da vinha, ver a vinha cheia, ver a obra cheia de pessoas dispostas a trabalhar, a levar o evangelho, a louvar ao seu nome com alegria. O dono da vinha estava achando pessoas que estavam paradas na praça, paradas no templo, sem saber muito o que fazer. E quando o dono da vinha se deparava com estas pessoas, ele dizia: o que é que vocês estão fazendo aqui parados? Estão aqui fazendo nada. Vamos para a vinha e eu vou pagar o que for justo, porque Deus não chamou ninguém para ficar sem fazer nada na sua presença. Sempre há alguma coisa para fazermos em gratidão a Ele por tudo que Ele já fez por cada um de nós. Se você puder, você pode, ou melhor, se você puder, olhe para quem está ao seu lado e me ajude, e diga para ele, e diga para ela assim: você sempre terá alguma coisa para fazer na presença do Deus Todo-Poderoso. Tem uns que não tem mais tanta disponibilidade para pregar, mas você tem como louvar ao precioso nome de Jesus. Se você tem algumas limitações e não pode estar em todo canto, em todo tempo, mas aonde você estiver, você fará a diferença, orando, servindo, buscando ao dono da vinha. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar que o dono da vinha se preocupa com ela e com quem trabalha nela. Por quê? Porque o dono da vinha na parábola, além de convidar aquelas pessoas, ele diz: eu vos pagarei o que for justo. E olhando para esta parábola, nós vamos perceber que existem alguns aspectos que são exercidos pelo dono da vinha. E olhando para esta parábola, nós vamos ver que o primeiro aspecto que ele exerce é a sua justiça, porque o dono da vinha, ele é justo. No versículo 1 diz: e pagarei. O versículo 2, ele diz: ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E o capítulo 20, versículo 4 diz: e disse-lhe: ide vós também à vinha, e dar-vos-ei o que for justo. O dono da vinha é justo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 está escrito: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. E Deus é fiel, é Deus fiel que não comete erro, justo e reto é Ele. Jó capítulo 37, versículo 23: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. Salmo 33, verso 5 está escrito: ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 36, verso 6 diz: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Ele preserva todas as coisas.
Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Esta igreja serve ao dono da vinha, e o dono da vinha é o justo juiz que recompensará a todos com galardão naquele grande dia. Oh, como eu sinto Jesus aqui nesta noite. Jesus, contando a parábola, ele mostra que este homem saiu também, versículos 6 e 7, para caminharmos para o fim. Ele diz: e saindo perto da hora 1ª, e esta hora 1ª equivale a 5 horas da tarde. Quando Jesus diz que esse homem saiu de 5 horas da tarde e achou ali nas praças pessoas que estavam sem fazer nada, ociosos, ele diz: por que vocês estão aí o dia todo sem fazer nada? E agora a fala daqueles homens vai revelar um clamor e uma necessidade. E é alarmante, porque ele diz assim: ninguém nos assalariou. Ou seja, eles estavam dizendo: ninguém nos chamou, nós fomos esquecidos, nós estamos aqui porque ninguém nos chamou. Aí o dono da vinha disse: chegou alguém, chegou alguém, chegou alguém para chamar vocês. Eu vejo a manifestação da graça de Deus nesta parábola, porque se dependesse de alguém, aqueles homens ficariam ali por todo dia, haja vista que o trabalho judaico acabava às 6 horas da noite. Então de 6 horas da noite se acabava o expediente. E como é que alguém sai de 5 horas da tarde para convidar alguém para trabalhar na sua vinha, se o plantão vai acabar daqui a 1 hora? Mas o dono da vinha é misericordioso. O dono da vinha é cheio de graça e de bondade. Se não fosse ele, aonde você estaria agora? Existem pessoas que chegaram de madrugada, existem outras que entraram na vinha de 9 horas da manhã, existem outras que chegaram de 3 da tarde, e existem outras que já estão no finzinho dos seus dias, e alguém está dizendo: vai partir, vai embora, e não vai ingressar na vinha. Mas o dono da vinha me trouxe aqui para te dizer: nunca é tarde para ingressar na vinha do Senhor. Olhe com carinho para quem está do seu lado e diga para ele: nunca é tarde para entrar na vinha, para entrar na presença, para entrar na igreja, para entrar na obra, para entrar no sinfonia. Nunca é tarde. O dono da vinha está dizendo para você: tem lugar para você, tem lugar para sua casa, tem lugar para sua família. Só quem crê, levante a mão para cima e abra a boca para adorar a Ele. O dono da vinha é soberano. O dono da vinha é tão soberano que quando foi na hora de pagar, alguém quis questioná-lo, porque o dono da vinha sabe, irmã Iraci, como surpreender. Eita, como eu sinto Jesus aqui. Na hora de pagar, o dono da vinha chamou o mordomo e disse: começa pelos últimos, porque aqui os últimos serão os primeiros. E quando ele começa a pagar, ele paga 1 denário, ele paga 1 dinheiro. E quando vem os que começaram a trabalhar mais cedo, que viram pagamento, disseram assim: olha, tu acha isso justo?
Nós suportamos a fadiga do dia. E tu pegou estes que trabalhou apenas 1 hora e igualaste a nós. Sabe o que é que eu acho mais lindo? É que para o dono da vinha não tem grande nem pequeno. A Bíblia diz que ele igualou todo mundo na hora de pagar. Eu sei que haverá recompensas, haverá galardão, e que a obra será queimada e provada no fogo. Mas eu estou falando que diante dele aqui todo mundo é igual, não tem grande nem pequeno, não tem preto, não tem branco, não tem magro, não tem gordo. Ele vê todos aqui de uma só forma. O dono da vinha é soberano para fazer o que ele quer na sua vinha. Alguém disse: tu acha justo? Eles começaram agora e nós ficamos o dia todo. O dono da vinha chama eles e diz assim: meu amigo, eu não estou sendo injusto com ninguém. O que foi que eu acertei com você? Um dinheiro, está aqui, tome. E a Bíblia diz, meu pastor, que o dono da vinha diz assim: tome e saia daqui. Porque na hora do pagamento, aqueles que eram verdadeiros se revelaram e os invejosos também se revelaram. Ele sabe como peneirar o trigo. Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Remanassorebaia. Eu e você não sabe. E se for tirar, termina machucando o trigo. Mas naquele grande dia, o dono da vinha levante a mão para adorar a ele. Ele sabe quem é e quem não é. E ele disse: está pago. Está pago. Diga para quem está do seu lado: o dono da vinha pagou a todo mundo. Diga: sabe por quê? Porque ele não fica devendo nada a ninguém. Ele paga, ele paga. Só quem já recebeu de graça a salvação, levante a mão e glorifique a ele nesta noite. Aqueles últimos viram a soberania do dono da vinha. Salmo 145, versículo 3, diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Jó 42:2 está escrito: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deuteronômio 10:17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Salmo 135, versículo 5, está escrito, ele disse no Salmo de número 135, na verdade, sei que o Senhor é grande e o nosso soberano é maior, é maior, é maior do que todos os deuses. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, está escrito: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra, poder para todos sempre. Amém. Salmo 103, verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus
E como um rei domina sobre tudo o que existe, Ele é soberano na minha e na tua vida. Só que a soberania de Deus, e aqui eu paro, em nenhum momento constrange os trabalhadores a serem obrigados a ir. Eles vão, porque aqui o que entendemos nesta parábola é que os trabalhadores precisavam mais do emprego do que o dono da vinha precisava dos trabalhadores. Porque aqui é assim, você é que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Se você der glória a Ele nesta noite, Ele é Deus. E se você não der glória, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele é grande e está presente em nosso meio nesta noite. A graça do dono da vinha se alcança quando chamou aqueles que ninguém chamaria. E na hora de recompensar, o versículo de número 15 diz: ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu, ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Aqueles homens estavam se queixando porque Deus, ou melhor, porque o dono da vinha estava agindo de bondade para aqueles que começaram por último. Mas o dono da vinha estava demonstrando graça, porque alguns trabalhadores não teriam piedade daqueles que trabalharam apenas 1 hora. Mas o dono da vinha disse: quem trabalhou muito e quem trabalhou pouco tem recompensa na minha vinha. Eita, como eu sinto Jesus aqui. A graça de Deus, ela veio sobre nós. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5 versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quantos foram alcançados por esta graça? Levante a mão e glorifique a Jesus. Nesta noite eu não sei se entre nós há alguém que está, assim como estava estes homens, distante da vinha, ociosos, preocupados com a vida. Eu vim aqui dizer para você, para entregar o microfone ao meu pastor, que o dono da vinha veio atrás de você e está dizendo: vem, porque há recompensa para a tua vida. Se tiver alguém entre nós que ainda não é evangélico ou está afastado da igreja, convide ele, convide ela e diga: vamos, porque o dono da vinha te chama. Onde está a primeira vida que quer aceitar ou se voltar para Jesus aqui nesta noite? Onde está a primeira pessoa que quer entregar os seus caminhos ao Senhor? O dono da vinha está presente aqui no templo central e está dizendo para você: há uma esperança. Quem sabe você chegou aqui na hora 1/10, espiritualmente falando, nas últimas horas, mas há uma recompensa para você. E o dono da vinha está de braços abertos, dizendo: vem, eu tenho graça, eu tenho bondade, e eu tenho misericórdia para a sua vida. Se tiver alguém que queira aceitar a Jesus na internet, digite eu quero. Se tiver alguém entre nós presencialmente que precisa se voltar para Jesus, venha correndo, porque o dono da vinha, o soberano Deus, quer salvar a sua vida. Onde está? Onde está você? Se estiver alguém aqui que reconhece e que precisa, que reconhece que precisa entregar a sua vida a Jesus,
saia do seu lugar. O dono da vinha tem uma recompensa. O final de tudo é o galardão, a salvação que te espera. A todos que estão na vinha, a todos que estão na presença do dono da vinha, Ele não despede ninguém vazio. Ele não despede ninguém de mão vazia. A todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e confessa a Ele como Salvador, crê nele, permanece até o fim, haverá recompensa para as vossas vidas. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.